Tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Ufa! Santos passou por essa fase para a terceira fase aí, disputando praticamente, o Santos enfiou nos bolsos, era um prejuízo financeiro danado se o Santos não passasse por essa fase. R$ 1.950.000 e o Santos passou para a terceira fase. Agora, quem não viu o jogo e menosprezou o time do Fluminense de Piauí, pasmem, Fluminense de Piauí, que até jogou muito bem a primeira etapa, né? Mas é um time que eu vou abrir duas condições aqui. Para aqueles torcedores que infelizmente não conseguiu assistir a partida, o Santos, o primeiro tempo foi do Fluminense de Piauí, que jogou muito melhor que o time do Santos, e o segundo tempo foi do Santos, que o Santos realmente se fez fazer o poder da camisa que tem e acabou empatando o jogo no tempo normal. O jogo se desencadeou para os pênaltis, né? E foi até equilibrado nas penalidades, né? Cada um fez 4 gols, um erro de cada jogador de cada equipe. No caso do Santos foi o do Pirani. E depois foi os pênaltis alternados, né? O Lucas Pires veio, bateu e conseguiu converter. Ainda o goleiro conseguiu dar o toque na bola, ela quase defendeu. E depois o zagueiro, infelizmente, para o time do Fluminense do Piauí, acabou chutando na trave e o Santos se sagrou para passar para a terceira fase dessa Copa do Brasil. Campeonato muito disputado, com muitos times. E o que a gente pode falar a respeito disso, pessoal? Hoje em dia, apesar desse resultado e ter esse incentivo de quase R$ 2 milhões, o time do Fluminense de Piauí jogou a sua vida no campo hoje. E o time do Santos melhorou muito na segunda etapa, com algumas alterações que o Fabian Bustos ocasionou dentro da partida, que surgiu efeito. Ricardo Goulart, depois de um toque espetacular do Pirani, que entrou na segunda etapa, acabou fazendo o gol. Ele veio que arrumou o corpo para bater de esquerda no canto direito do goleiro e acabou empatando. Já estava, muito provavelmente, os torcedores santistas já imaginando o pior. E na Bacia das Almas ali, quase entregando o boné, o time do Santos vai e empata a partida. A partir daí, se a gente analisar uma situação do primeiro tempo, onde o Santos só teve praticamente um chute, que foi do Goulart, na metade do primeiro tempo, depois teve mais 2 jogadas. Uma, se eu não me engano, do Marcos Leonardo e a outra do Marcos Guilherme. Não, eu minto, foi do Ângelo, que fez uma jogada, ele jogando pela direita, ele cortou para a esquerda e acabou batendo. Depois, na sequência, teve uma jogada do Marcos Guilherme que o goleiro acabou defendendo. Primeiro tempo foi exatamente isso que eu estou falando. Na segunda etapa, já veio com 2 alterações, né? O Fabian Bustos já substituiu 2 jogadores. E eu vou falar aqui para vocês. O Sandri saiu para a entrada do Zanocelo. E o Balieiro, que recebeu muitas bolas nas costas. Hoje, realmente, o Balieiro não estava bem. Mas pior do que ele foi o Bauerman, que também não ganhou nenhuma bola de cabeça hoje. Bauerman, que foi um dos contratados, pelo menos desses 5 contratados, que foi hoje, que chegou na Vila Belmiro, o Michael, né? O Bauerman foi um desses 5 contratados, juntamente com os outros jogadores que o Santos acabou contratando, né? O Bauerman hoje perdeu todas as bolas de cabeça. O jogador, toda vez que necessitava fazer algum tipo de marcação, e o time do Fluminense de Piauí deixou bem claro que eles tinham muitas jogadas aéreas, muitos cruzamentos na área, inclusive jogadas ensaiadas com bola de arremesso lateral para dentro da área do Santos, onde ocasionou o primeiro gol do Fluminense de Piauí. O Santos fez nessas alterações, depois o Santos acabou fazendo mais algumas, praticamente ficou apenas uma alteração que o Fabian Bustos não fez. Ele substituiu o Marcos Guilherme para a entrada do Lucas Braga, que entrou bem, diga-se passagem. O Ângelo, que saiu, que eu imaginava que ele não ia sair, porque foi o melhor homem no campo, pelo menos o homem que conseguia fazer algum tipo de jogada nas poucas
que o Santos conseguiu fazer no primeiro tempo. O Ângelo saiu para a entrada do Lucas Barbosa, que bateu muito bem o pênalti, hein, pessoal? Demais, bateu o pênalti pra caramba, com muita personalidade. Aliás, o time do Santos, os garotos, o Lucas Barbosa, eu fiz até as anotações aqui, porque quem bateu os pênaltis do time do Santos foi o Goulart, que bateu muito bem, o Zanocelo, que o goleiro nem saiu na foto, o Pirani, que tinha feito aquela jogada no passe pro Goulart, no gol de empate do Santos, bateu e o goleiro acabou defendendo, bateu mal. O Lucas Braga bateu muito bem, no cantinho, não teve nem chance pro goleiro. E o Lucas Barbosa, esse dispensa comentários, a maneira como ele bate na bola é muito boa e assim, bateu lá no cantinho, rasteiro, sem chance, o goleiro, mesmo que ele fosse pro canto correto, ele não conseguiu pegar. E depois nos pênaltis alternados, o Lucas Pires, como eu havia dito, acabou fazendo o gol. E o Ramon, o zagueiro, que jogou muito bem na equipe do Fluminense de Piauí, e acabou batendo no travessão, e o Santos se sagrou campeão, pelo menos na segunda fase, credenciado para a terceira fase da Copa do Brasil. Seria um desespero financeiro muito grande. O Santos ia deixar de ganhar quase 2 milhões de reais. Foi esse a grana que o Santos colocou no bolso, passando de fase, né? Fabian Bustos, sobre o desempenho do time do Santos. O time do Santos, a gente percebeu, talvez pela magnitude e pela intensidade que o Fabian Bustos, nessas semanas que teve de treinamento, pelo adiamento do jogo que era para ter contra o Ferroviária de Araraquara, que foi adiado, o Fabian Bustos já vinha treinando já uma semana muito bem os jogadores do Santos, né? E teve praticamente mais uns 2-3 dias por esse jogo ser adiado, para o Santos ser melhor treinado. A gente percebeu, pelo menos essa é a opinião que eu tenho a respeito da segunda etapa do time do Santos. Uma vez que a primeira etapa, o campo estava muito seco, muito calor. No segundo tempo, com o chuvisco, o campo ficou um pouco mais rápido e o time do Santos, com as alterações, começou a desenvolver um melhor futebol. Tanto é que o Santos foi senhor das condições na segunda etapa, né? Depois começou a chover até em demasia, inclusive muitos raios dentro de campo, em lances que a câmera mostrava os jogadores do Santos. Você via no fundo os raios que caíam, que iluminavam a televisão, inclusive a gente ouvia barulho na transmissão, uma coisa muito perigosa, inclusive. O time do Santos conseguiu impor o seu jogo, o seu preparo físico também. Acontecia muitas partidas do time do Santos que na segunda etapa realmente o time decaía. Mas eu vou fazer uma observação. Eu entendo que esse time jogando com 3 homens no meio de campo, realmente o Santos realmente não consegue marcar. Mas eu creio em absoluta certeza que o Fabian Bustos vai fazer uma modificação. Porque esse time que jogou a segunda etapa realmente foi muito diferente daquilo que jogou a primeira etapa. Sinto muito pelo Sandri não ter jogado muito bem, porque ele foi uma das opções em qual o Fabian Bustos acabou retirando. Ele deixou o Camacho, que recebeu o primeiro cartão amarelo, e depois, numa jogada quase terminando a partida, recebeu o segundo e acabou sendo expulso. Então o Santos, de uma certa forma, fisicamente foi bem. O Santos jogou com mais vontade do que técnica, porque o Santos estava com 1 a menos no campo, né, jogando contra o Fluminense de Piauí. E aí vocês podem falar, não, o Fluminense é um time muito bem treinado, da 4ª divisão, evidentemente, do Campeonato Brasileiro, tinha um incentivo muito grande, que era o valor da premiação. Talvez o time do Fluminense não jogará da maneira que jogou contra o Santos e contra outros times nenhum, mas há de vender muito caro essa derrota que o time do Santos acabou conquistando sobre esse time. Muito bem treinado, de passagem. Então, o Santos, na verdade, acaba saindo no lucro. Eu acredito
que nessa formação técnica e tática que o Fabian Bustos colocou sobre o time do Santos, o Santos vai pensar muito bem se ele não vai colocar o Lucas Barbosa, por exemplo, no meio de campo, com o advento do Marcos Leonardo ser convocado para a seleção. Eu acho que ele vai deslocar muito provavelmente o Ricardo Goulart para jogar de centroavante, juntamente ali com o Ângelo, fazendo os cruzamentos para ele, fazer mais gol de cabeça, né? O meio de campo provavelmente vai ter alguma alteração. O Lucas Barbosa foi muito bem. O Pirani entrou bem, infelizmente perdeu o pênalti, mas foi bem. Deu o passe para o Goulart fazer o gol, né? As modificações que aconteceram no meio de campo do Santos surtiu o efeito, mas não como estava antes. O Santos saiu com 3 jogadores no meio de campo. Eu vou até passar a escalação aqui para vocês entenderem, né? O Santos saiu jogando com o João Paulo, o Balieiro, o Kaique, o Bauerman, o Lucas Pires. Depois no meio, Camacho, o Sandri, o Goulart. Ora, o Camacho foi inclusive até expulso. Não conseguiu, quando você necessita um pouquinho mais de rapidez no futebol dele, apesar dele jogar melhor que o Sandri hoje, né? Mas as 2 faltas que ele fez foi porque ele chegou atrasado na jogada. Você pode até questionar o primeiro cartão amarelo que ele recebeu, mas a segunda você vê nitidamente, apesar de já ser o segundo tempo, o campo empoçado de água e tudo mais, ele chegou atrasado e acabou sendo expulso. Aí você tem ali na frente o Ângelo, o Marcos Leonardo, que não jogou bem hoje novamente, e o Marcos Guilherme, que foi por alguns momentos, pelo menos no segundo tempo, no primeiro tempo, um jogador que se mexeu muito, a exemplo do que ele vem fazendo praticamente todas as partidas. Eu creio que esse time aqui está com os dias contados, pelo menos eu entendo dessa forma, porque o Goulart não é um jogador que joga no meio de campo, ele não pode ser um jogador de marcação. Então, para o Santos jogar da maneira que o Bustos gosta de jogar, o Santos pelo menos precisa ter no mínimo 3 jogadores no meio de campo com mais dinamismo, com mais toque de bola, jogadores mais rápidos, vamos dizer assim, para o torcedor santista ficar sabendo o que eu estou tentando dizer aqui neste vídeo. O Santos, pessoal, posso dar um joia para ele, que passou para outra fase, mas vai ter que melhorar, porque hoje não existe mais time bobo, mas aí vocês também já sabem disso, isso não é novidade para ninguém. Então, baseado nisso que aconteceu, o Santos vai provavelmente encontrar mais times com o orçamento financeiro do ano inferior sim ao time do Santos, mas que colocará certamente o time do Santos, dificultará muito provavelmente o time do Santos para avançar para as próximas fases, né? O time do Santos precisa melhorar. Parabéns ao Fabian Bustos por essa vitória, começou bem no time do Santos, poderia não ser com tanto sufoco assim, mas o time do Santos, o importante é que passou de fase. Tá bom, pessoal? Essa foi as informações que eu acabei coletando, daquilo que eu assisti no Jogo do Peixe hoje, e entendo que o time do Santos está numa crescente. Jogadores chegando, jogadores gostando cada vez mais do esquema do técnico Fabian Bustos, e isso é importante. É importante também que a torcida fique junta, assim como ficou hoje, os poucos torcedores que estavam lá no estádio. E no próximo final de semana, que será agora, às 18h30, no domingo, o Santos tem um compromisso importantíssimo contra o time rival do Palmeiras. O Santos precisa ganhar do Palmeiras. Ultimamente isso não tem acontecido. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora no meu vídeo. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Se possível, dê o like, compartilhe o vídeo para que muito mais santistas consigam assistir esse vídeo. Tá bom, pessoal? Abraço, tchau, tchau.